Boa noite a todos que estão conosco nesta noite, uma noite, como o pastor Geraldo já disse, de festa e de gratidão pelo que Deus tem feito a IPB da glória e nas nossas vidas. Que bom revê-los aqui na casa do Senhor, no domingo, dia do Senhor, um domingo especial, domingo de Santa Ceia, domingo de investidura e ordenação dos nossos diáconos, domingo onde o Senhor nos acolheu nos seus braços e cedeu para nós, mais uma vez, a sua misericórdia e nos fez chegar à sua casa, casa de oração, onde podemos ter essa comunhão plena com Deus, uns com os outros, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e na certeza que o Senhor certamente voltará. Graças a Deus por isso. Sejam todos bem-vindos, todos que estão conosco, você que nos assiste em sua casa, no trabalho, em algum outro momento da sua vida, que Deus esteja também abençoando você de uma forma toda especial. Vamos abrir a palavra do Senhor desta feita, lá em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31. Romanos 8, a partir do verso 31. Antes de nós lermos, nós vamos orar mais uma vez. Amado Deus, ó Deus, somos gratos pelo que o Senhor já nos proporcionou. E agora, Deus, caímos de novo à Tua presença, nos humilhando, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez, reconhecendo, Deus, que não somos nada sem o Senhor, e assim também reconhecemos que se o Senhor não usar de misericórdia para conosco, não falaremos aquilo que o Senhor deseja que o Teu povo possa ouvir hoje, nesta noite. Somos dependentes do Senhor, Deus, e pedimos ao Senhor, por compaixão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ministre, que o Senhor fale, na medida e na compreensão de cada coração aqui presente, aqueles que vão ouvir a Tua palavra em tempo oportuno. Que a Tua palavra lida, Deus, seja já por si só uma mensagem selada pelo Teu Espírito em nossos corações. Que o próprio Espírito já revele a nós a Tua vontade. Por isso nós carecemos do Senhor. Então nos ajude. É a nossa oração, que dirigimos ao Senhor de forma humilde, na total dependência do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nos fala assim a palavra do Senhor em Romanos 8, a partir do verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Toda a igreja. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Encontramos no meio desse texto, nesse tratado teológico do livro de Romanos, especificamente no capítulo 8, onde nós não vamos hoje falar apropriadamente desse tema, só pensamos
no meio desta leitura, em particular, a primeira parte, a primeira frase do versículo 35, aonde Paulo diz e faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Interessante que ele traz algumas posições e alguns pensamentos, como também pergunta. Então, logo que ele pergunta, ele sai frisando: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Quem nos poderá separar? Quem nos separará do amor de Cristo? E ele tem uma profunda convicção, na sequência do versículo 36, como ele diz e registra a própria palavra de Deus, como está escrito, ele diz assim, a sua convicção: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Ou seja, ele tem um sentimento de que aqueles que amam a Deus de forma profunda e comprometida, a todo momento está em confronto com algo que possa dificultar não somente a sua fé em Cristo Jesus, como a sua própria existência, como a sua própria vida. Paulo está tendo esse raciocínio e essa consideração, e ele completa dizendo: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, tão logo que nós nos achegamos a Cristo, tão logo que nós nos colocamos à disposição do Senhor para o serviço do Senhor, nós encontramos nesta caminhada inúmeras dificuldades. Mas o que Paulo está dizendo é que nada pode nos separar do amor de Cristo. E quando ele chega no versículo 38, desse tratado teológico de Romanos 8, ele diz assim: porque eu estou bem certo, há uma convicção no seu coração de que nem a morte, ele vai para o sobrenatural, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Ele sai dos obstáculos naturais que podemos encontrar, as perseguições naturais que podemos encontrar de pessoas visíveis, e entra nas dificuldades da perseguição do sobrenatural, aqueles que amam profundamente a Deus e são amados por Deus. E ele tem uma convicção que diz, quem que está escrito, que nada pode, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nós pensamos essa introdução no livro de Romanos? Porque esta é uma confissão de uma vida vivida na realidade da viagem, da vida missiológica do apóstolo Paulo. Nós estamos, durante esse trimestre, começamos hoje, na verdade, a ver um pouquinho das viagens missiológicas, as viagens missionárias de Paulo. E nós vamos ver que ele vai viver vários momentos, várias situações, vai passar por várias dificuldades. E quando nós nos deparamos com a experiência de Paulo, nós vamos ver que ele está vivendo este conceito de Romanos, dizendo esse conceito de Romanos, como uma verdadeira experiência vivida por ele enquanto missionário neste mundo. Não foi uma experiência de uma revelação, não foi uma experiência de algo sobrenatural, de um sonho, não, foi uma experiência vivida, experimentada na carne, enquanto ele ali caminhava na presença de Deus, fazendo e exercendo o ministério que Deus tinha dado em suas mãos como missionários aos gentios. Ele foi ungido e comissionado para isto. E mesmo fazendo a vontade de Deus, sofria tremendas perseguições. E quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que é essa fidelidade de sua chamada, ou do seu chamamento, que Deus vai o levar exatamente a Roma, aonde poderá entregar a sua vida pelo Senhor, irmãos. Quando nós vemos a experiência de Paulo, à luz dos evangelhos, da palavra de Deus e à luz da sua carta, nós podemos perceber isso. Que a sua caminhada já estava traçada e permitida por Deus para chegar em Roma. E lá ele não seria recebido com toda a glória, com o tapete vermelho, com a banda tocando, com as autoridades o esperando. Não.
lá ele estaria encontrando a espada e seria decapitado por amor a Deus. Mas nem esta convicção, nem esta verdade, a certeza do seu coração, ele narra em Romanos como isso não seria suficiente para fazer com que ele abandonasse a sua fé e a sua caminhada. Ele estava pronto para percorrer os caminhos do seu ministério, sem olhar para trás, sem retroceder. Por isso, se os irmãos me permitem, eu abro aqui uma nota de rodapé e digo a você, se você quer viajar com as viagens de Paulo, com as suas viagens missionárias, primeiro, coloque o capacete da salvação. Segundo, calce as sandálias da fé. Terceiro, aperte o cinto de segurança, o Espírito Santo de Deus, e caminhe para que você chegue ao seu alvo, ao seu objetivo, traçado por amor de Deus. Para ele, o amor de Deus, que o amor de Deus que tem por nós, é o amor semelhante ao amor de um esposo fiel, que jamais irá abandonar a sua esposa, a qual se uniu livremente, e se uniu de forma livre, mas se uniu de uma forma através de um laço indissolúvel, à custa do próprio sangue. Assim Paulo entendia o seu ministério. Portanto, Deus, para Paulo, é aquele que assume pessoalmente a sua defesa. Por isso que ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Nada neste mundo tem este poder de fazer com que o amor de Deus deixe de existir, deixe de ser praticado àqueles que amam a Deus e praticam a vontade de Deus. Então, nada nos pode separar dele, graças ao nosso encontro exclusivo e específico, através da graça irresistível, com o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para entender e compreender esse chamado, essa escolha de Deus para com ele, para que ele pudesse exercer esse ministério de ser missionários aos gentios. Aquele que caminhava no caminho de Damasco foi achado por Deus, de forma graciosa, soberana, e o chamou para esta missão. Ninguém melhor do que do que Paulo, para reconhecer e perceber que naquele momento, como apóstolo do Senhor, como missionário do Senhor, ele era extremamente protegido, ele era extremamente acompanhado, ele tinha a proteção do Senhor, o zelo do Senhor, mesmo em situações que, diante dos nossos olhos e conceito, poderiam ser desfavoráveis ao seu ministério, à sua vida e à sua conduta, ao ponto de ele falar, quem pode nos separar do amor de Cristo? Nenhuma dificuldade, grande ou pequena, que possamos encontrar em nós e fora de nós, pode ser um obstáculo insuperável para que o amor de Deus não seja visto e percebido em nossa vida, em nosso ministério. Aliás, Paulo diz, justamente nessas situações, quem confia em Deus e a Ele se confia, ele diz, é super vencedor, é mais que vencedor, é em Cristo Jesus. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Por que Paulo está afirmando isso? Por que ele está dando esse testemunho? Como já falamos, pela sua experiência própria na sua caminhada ao reino de Deus. Eu não sei qual foi a sua maior dificuldade que você teve para caminhar com o Senhor Jesus. Eu não sei qual foi a sua maior dificuldade que você já teve para manter e exercer a sua fé. Eu não sei qual foi a maior dificuldade que você teve para manter um testemunho vivo e santo e perfeito diante dessa sociedade em Cristo Jesus. Eu não sei qual foi a sua maior dificuldade que você já teve na sua caminhada de vida cristã diante de Deus e dos homens.
Eu não sei, agora falando para as nossas autoridades da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, eu não sei o que pode fazer com que você desista do seu ministério, dos seus dons. E falando agora para você que um dia cantava, que um dia tocava, um dia que visitava, um dia que fazia da sua vida, da sua existência, um altar de adoração, um altar de evangelização, um altar de comunhão para com o próximo e para com a igreja. Eu não sei o que resultou, que de repente hoje você não mais faz, não pratica mais, deixou de lado. Eu não sei o que foi maior do que você para vencer o seu amor para com Deus, e achando que você não é mais amado por Deus a ponto de desistir de exercer o seu ministério, enquanto o Senhor permite você existir. Paulo está trazendo esse confronto para nós, e traz esse confronto para nós por uma experiência pessoal. E nós vamos ver logo na sua primeira viagem missionária. Se você abrir o livro de Atos, lá no capítulo 13, 14, você vai ver todos os acontecimentos da primeira viagem missionária de Paulo. E quando nós chegamos no versículo 19 do capítulo 14, podemos perceber algo muito interessante nessa caminhada. O que ele vem sofrendo, as agressões e as perseguições, mas que não foram suficientes para fazer com que ele cessasse a sua caminhada, cessasse o seu ministério, o seu dom e os seus talentos, ali recebido pelo Espírito Santo de Deus, no caminho de Damasco, de rejeitar o chamado puro e santo daquele Cristo que veio até ele e falou assim: eu sou o Cristo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Por isso que ele fala em Romanos: quem pode nos separar do amor de Deus? E traz outras perguntas sobre isso, e nós vamos ver isso a partir do verso 19, quando ele diz e registra, e o médico Lucas narra para nós dizendo assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, ou seja, perseguido, apedrejado, a ponto de ser considerado por morto. Lucas, na sua linguagem, como médico, ele nos dá um entendimento que ele quase morreu, estava a ponto a morrer pelas pedradas. Mas muitos entendem que Paulo morreu. Bom, eu não entro nessa questão porque eu creio num Deus todo-poderoso e creio que os planos de Deus não podem ser frustrados por nenhuma pedrada. Por nenhuma pedrada. Aqueles que acreditam que Paulo morreu com essas pedradas, na leitura, acreditam também que Jesus o ressuscitou, novamente. Ele foi ressuscitado. Aqueles que não creem que ele morreu literalmente, esteve perto da morte, ou quase morte, dando-o por morto, pelos estragos das pedradas que os atingiram, quem sabe desmaiado, desacordado, em convulsão e etc., sem sinais visíveis de vida, também podemos dizer que houve um milagre, que as pedradas não foram suficientes para levá-lo à morte. E Deus restaurou a sua saúde, e ele continua a sua caminhada. Então, tanto que é para você que você acredita que essas pedradas o levaram à morte, glória a Deus. Deus ressuscitou Paulo, que ele continuou viajando. Se você acredita que as pedradas foram e fizeram ferimentos graves e não levou à morte, outro milagre. Deus o protegeu, porque nem a morte nem as pedradas iria separar o amor de Deus para com Paulo, porque era um filho escolhido, um filho amado, um filho desejado, um filho útil e necessário para o ministério que Deus tinha colocado em suas mãos. Então não estava nas mãos dos homens, não estava nas pedradas e nem em Satanás retirar a vida e existência de Paulo naquele momento, na sua primeira viagem missionária. Olha bem, irmãos, a primeira viagem missionária, qual é o cartão de visita que o mundo oferece a Paulo? Pedradas, a ponto de dar-o por morto. Olha o que acontece no próximo versículo. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, era o parceiro de missões missionárias de Paulo na sua primeira viagem. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, da onde ele tinha saído, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar aonde, igreja? No reino de Deus.
Aquele que diz em Romanos: quem pode nos separar do amor de Deus? Sabia o que era tribulação, sabia o que era dificuldade, sabia o que eram os percalços da sua caminhada. E ele reconhece que para entrar no reino de Deus é necessário passar por muitas tribulações. Tribulações estas que não são suficientes e não são eficazes para impedir a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque uma vez chamado, uma vez escolhido por Cristo, uma vez seguro pela mão deste Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus registra e o próprio Jesus diz: aquele que vem à minha mão, jamais o lançarei fora, está seguro para todo sempre. Não há tribulação, irmãos, não há perseguição, não há pedrada, não há injúria, calúnia, que pode nos separar do amor de Cristo. E não nos separando do amor de Cristo, não nos impede de entrar no reino de Deus. É este homem que dá por exemplo de que nada poderia separá-lo do amor de Deus. E ele narra os fatos que acontecia com ele, as pedradas que receberam, a perseguição que recebeu, mas ele se recupera e sai pregando a palavra de Deus, porque nada podia separá-lo do amor de Deus. Nada. Por isso que em algum momento fiz algumas perguntas para os irmãos. O que fez você parar a sua caminhada? O que fez você desistir do seu dom, do seu talento? O que fez você desistir da igreja, do povo de Deus? O que fez você desistir de evangelizar aqueles que estão nos injuriando, nos caluniando, nos perseguindo, lançando pedras contra nós? O que tem nos impedido? Será que é o cansaço, o medo? Será que são outros projetos pessoais que temos, outras intenções nesta vida? A vida passa tão rápido e eu preciso viver novas experiências, eu preciso curtir um pouquinho mais. O que tem feito com que nós venhamos a parar e cessar as nossas atividades em nosso ministério? Nessa narrativa de Paulo em Romanos, e ele dando como colaboração esse testemunho em sua primeira viagem missionária, irmãos, o que nós podemos declarar como verdade: nenhuma desculpa será aceita pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Nenhuma desculpa. Porque caso você venha dizer: Senhor, eu não continuei a minha caminhada diante de Ti, peço a minha entrada aos céus, porque quando eu estive lá na terra, diante do povo, o povo era muito ingrato, o povo era injusto, o povo perseguia, o povo não me entendia, o povo não me compreendia, o povo não estendia a mão, ou seja, tudo era eu, tudo era sozinho, enfim, eu cansei disso, mas não desisti do Teu amor, mas enterrei os meus talentos. Eu espero que quando você quiser dar esse testemunho, ou quem sabe fazer a sua defesa diante de Deus, claro que eu estou fazendo aqui uma ilustração, eu espero que quem não esteja do seu lado seja Paulo, ouvindo as suas desculpas por você ter enterrado a sua vida cristã aqui na terra. Independente que seja o seu motivo, independente do que justifique os seus motivos. Eu espero que quando você começar a abrir a sua justificativa, você dê uma olhadinha para a esquerda, para a direita e diga assim: quem está aqui? Se é Paulo, nem abra a boca, irmãos. E continuando nessa ilustração, se for Jesus que estiver ali, só vai falar assim: e aí, Paulo, o que você acha? Paulo vai falar assim: eu deixei escrito lá em Romanos. E para colaborar com que eu testemunhe em Romanos, eu também registrei as minhas experiências, logo na minha primeira experiência missionária aos gentios. E ao invés de receber os louros da vitória, eu recebi as pedradas, as injúrias e as calúnias e as perseguições. Mas nada disso foi suficiente para que eu desistisse dessa caminhada em Cristo Jesus. O versículo 23 diz: promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendado ao Senhor que haviam crido. Perseguição, mas pregando a palavra. Perseguição, mas ordenando presbíteros, liderança de igreja.
perseguição, um vitorioso em Cristo Jesus na sua jornada, na sua missão e nos seus dons e talentos que recebeu de Deus. E ele continua atravessando a Písidia, dirigindo-se a Panfilia e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido recomendados, de onde saíram. A graça de Deus para a obra que havia já cumprido, quando o povo o abençoou com Jesus com oração e jejum, e dentro da escolha do Espírito Santo de Deus para separar Paulo e Barnabé para esta viagem. Eles voltam, e na sua bagagem, irmãos, eles trazem ali, versículo 27, ali chegado, reunida a igreja, olha que bênção. Tem gente que não gosta de relatório não, né? Paulo fazia relatório, está aqui, ó. Se não fosse esses relatórios, nós não sabíamos do que ele passou nas suas viagens missionárias. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Ele primeiro, no seu relatório, ele glorifica o nome de Deus. Quantas coisas fizera Deus com eles? Quantas coisas? Inclusive a permissão das pedradas. Quantas coisas? Ele diz que Deus estava com ele em todo momento da sua caminhada, em nenhum momento o abandonou. Nas piores situações que ele estava vivenciando ali no campo missionário, Deus estava com ele. E ele relata as coisas que Deus fez com eles. E aí ele destaca uma dessas, como abrir aos gentios a porta da fé. Aqui em particular, ele fechando esse relatório, retornando a Antioquia, da onde ele tinha saído e tinha sido comissionado e separado pelo Espírito Santo de Deus. Depois desse relatório, dessa experiência que ele tem, ele exalta o sucesso, a eficácia da sua ação missionária conduzida pelas mãos de Deus. Ele não traz umas palavras de desânimos, olha gente, tudo bem, Deus abriu as portas, as pessoas foram salvas, igrejas foram criadas, presbíteros foram ordenados, mas olha, o negócio foi feio, eu quase morri lá. Jogaram pedras, eu quase morri lá. A coisa é feia. Não. Ele traz primeiro uma glorificação a Deus e encerra dizendo o que Deus fez, como Deus, a semelhança dele, olha o termo que ele usa, abrira, como Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Da mesma forma que Deus, quando tira as escamas dos seus olhos, através ali de Ananias, e ele passa a enxergar um novo evangelho, ele passa a ter uma nova conduta, e ele passa a ter uma nova missão para com Deus. Deus pode abrir as portas, Deus pode fazer com que o teu povo caminhe, porque esta é a vontade dele. E nada pode nos impedir a caminhar, nada pode ser fechado se Deus quiser abrir, irmãos. Não são as dificuldades, os percalços do nosso ministério, da sua caminhada, da minha caminhada, que vai impedir a ação de Deus para com aqueles que Deus quer salvar e alcançar. Por isso que nesta noite, irmãos, você que está na caminhada, no bom caminho, continue caminhando. Se você sente algum desconforto nesta caminhada, lembra de Paulo. Lembra de que Deus está contigo. Lembra que Deus vai lhe fazer um super campeão, porque em Cristo você é mais que vencedor. Você será um super campeão em Cristo Jesus. Lembre-se que em Deus, que as pedradas podem até vir, mas são pedradas que são insignificantes diante da fé e do amor que eu tenho para com Cristo Jesus. E a reciprocidade também é extremamente verdadeira e sincera da parte de Deus para conosco. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos falando de pessoas que amaram a Deus e foram amados por Deus em meio às dificuldades.
E eu lembro que nós estamos falando de um Filho de Deus que amava ao Pai, e nos amávamos, e nos ama, sendo nós ainda pecadores, a ponto de sofrer na cruz por mim e por você. A cruz não foi suficiente para pagar o amor de Cristo por você. E eu, em nome de Jesus, eu clamo e oro para que nada neste mundo, visível ou invisível, que seja perceptível aos nossos olhos ou imperceptível, que possamos segurar ou não podemos segurar, mas que nada disso possa também nos impedir a nossa caminhada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso, nesta noite, querido, eu desafio a você a rever o seu ministério, a sua caminhada. Se a sua caminhada está extremamente fácil, acomodada, não que eu queira que ela seja sacudida amanhã, não quero. Se ela está sendo calma, serena e tranquila, que ela continue, desde que ela esteja dando a resposta necessária que Deus requer de você. Mas se a sua caminhada está turbulenta, está cinzenta, está dolorosa, continue, não desista. Porque Deus te ama no meio das tribulações. E Deus está presente com você no meio da tribulação. O amor de Deus não desiste de você. E que você também não desista do seu amor para com Deus. Lembre do seu primeiro amor, quando você foi achado por Deus, resgatado por Deus, foi transformado por Deus. E hoje você caminha com um desejo enorme, com a expectativa, com a fé tremenda de adentrar aos céus, mesmo que para isso seja necessário caminhar por tribulações enquanto permanecermos aqui na terra. Quem nos separará do amor de Cristo? Volte lá à leitura de Romanos, por favor, querido. A partir do verso 35, leia comigo, vamos colocar em pé. Enquanto estivermos lendo esse trecho da palavra de Deus juntos, medite sobre a sua vida, como está a sua caminhada. Vamos ler junto a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouros. Todos juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Continua lendo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você leu essa declaração de fé de Paulo. É a sua declaração de fé nesta noite? Se for, diga amém. Amém. Glória a Deus.